tá? E o inciso terceiro define também, senhores, mais crimes militares, só que agora numa outra vertente, tá? Porque aqui você viu o seguinte, o inciso primeiro, se você verificar bem, o inciso primeiro, ele trata das condutas previstas ou não no Código Penal Militar. Não está prevista no Código Penal Comum. Não está prevista no Código Penal Comum, mas está prevista no Código Penal Militar. Está aqui, ó, os crimes de que tratam este código quando definidos de modo diverso na legislação penal comum ou nela não previstos. Não está previsto no Código Penal Comum, mas está lá no Código Penal Militar, crime militar. Está previsto no Código Penal Comum, mas de forma diversa. Tem um detalhe a mais ou a menos. Crime militar, se estiver previsto no Código Penal Militar. Porque no inciso primeiro, a pergunta é, está previsto no CPM? Sim. Não interessa se encontra semelhança, não interessa se também encontra uma previsão mais diferente, ou se não tem previsão, de modo diverso ou não previsto. Não interessa, o que interessa é que está previsto no CPM. É isso que quer dizer o inciso primeiro. Já o inciso segundo, ele vem tratar de forma idêntica os crimes neste código, embora também estejam previstos no Código Penal Comum. Só que aí vem a situação. Por policial em atividade, né? Se na administração militar, contra o civil, o da reserva e tal. Um policial vezes policial. Aí não interessa se está em serviço ou não. Basta que seja policial vezes policial. Policial contra patrimônio da instituição militar. Crime. Tá certo? E aí vem o inciso terceiro e junta os dois. Os crimes praticados por militar da reserva, né? Agora o autor aqui, né? Não a vítima, o autor é considerado o ex-policial, o policial da reserva, tá? O autor aqui toma-se em consideração o ex-policial, o policial da reserva. Muito bem. Os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, agora não vítima, como autor, como criminoso, contra as instituições militares, considerando-se como tais, não só os compreendidos no inciso primeiro, como os do inciso segundo, nos seguintes casos. Senhores, agora inverteu. Agora, o autor, né? Lembra que eu coloquei este vezes aquele? Agora o autor vai ser um ex-policial. Vamos chamar o ex-policial da seguinte. O ex-policial, por quê? Ou porque ele está reformado, ou porque ele está na reserva. Entendeu? Ou porque ele está reformado, ou porque está na reserva. Eu, por exemplo, estou na reserva, porque eu era temporário e saí, fui para a reserva. O sujeito que teve problema de saúde e aí foi aposentado. Ele foi reformado, tá aí, muito bem. Tá? Ex-policial. Os crimes praticados por militar da reserva, porque ele conhece já o sistema, conhece a legislação, ou reformado, ou mesmo por civil. Agora é o autor. Vezes, quem vai ser a vítima? Os crimes praticados por militar da reserva ou reformado, ou por civil. O cara nunca foi militar, ele é um civil. Tá certo? Ele nunca serviu nem o Exército, nem Marinha, nem Aeronáutica, e nem a Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiro. Muito bem. Estas pessoas, ou seja, o ex-policial ou o civil, praticarão crime militar se, aí vem a condição, os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, considerando-se como tais, né? Os crimes praticados, é porque tem que ser bem detalhado para você ir entendendo. Os crimes praticados por militar da reserva, ex-policial, ou reformado, ex-policial, ou por civil, aquele que nunca
foi policial, contra as instituições militares. Contra as instituições militares. Aí vamos lá. Contra as instituições militares significa o seguinte: eu sou um civil, você que está me assistindo, você já está reformado, você já pegou tempo suficiente, já foi para a reforma, agora você está aposentado. Muito bem. Só que nós praticamos um crime contra uma instituição militar. Por exemplo, nós entramos lá e furtamos um fuzil. Então, vezes, instituição militar. Aqui a vítima não é uma pessoa, a vítima é o quartel. A vítima é a viatura. Você que está na reforma, você que já é ex-policial, simplesmente pegou uma pedra e tocou na viatura, jogou na viatura que estava passando. Entendeu? Opa, para aí, você não está na atividade. Você não está na atividade. Mas praticou um crime militar? Praticou. Você que está me assistindo, você que está reformado, já tem lá 30 anos de serviço, já está desligado, você é ex-policial. Mas olha só, você praticou um crime de dano, você quebrou a viatura, você jogou pedra na viatura, entendeu? Olha aqui, ó, os crimes praticados por militar da reserva ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais, considerando-se instituições militares, né? Considerado como os crimes, não só os compreendidos no inciso 1º, ou seja, o crime militar propriamente dito, como também os do inciso 2º, ou seja, aqueles crimes que estejam previstos também no Código Penal Comum, mas e também no Código Penal Militar. Desde que você pratique contra a instituição militar, então fica a pergunta para você, caro aluno, um civil pode praticar um crime militar? Ou então cai para você assim, ó, em hipótese alguma, o civil praticará crime militar. Você vai dizer, falso, ele pratica sim crime militar. Mas ele não é policial, professor. Ele é um civil. Por exemplo, professor, eu sou policial. Eu sou policial. O senhor já falou que eu pratico crime. E falou que eu pratico crime na seguinte situação. Policial vezes policial. Tá certo? Policial, vezes reformado ou civil, desde que esteja em manobras, ou seja, fora do quartel, ou policial contra um reformado e tal, desde que esse civil ou reformado esteja numa instituição militar. Ou você, policial, em serviço, evidentemente, contra um civil. Muito bem. Tá? E o civil, professor? Meu irmão é civil, meu irmão nunca foi policial. Mas ele jogou, ele atentou contra uma instituição. Ele entrou dentro do quartel e furtou um fuzil. Ele entrou dentro da marinha e lesionou um policial. Ele um marinheiro. Ele pratica crime militar? Praticou. Por quê? Porque o civil também pode ser autor de um crime militar, desde que ele atente contra uma instituição militar. O exemplo melhor é isso. O sujeito pega uma pedra, ele é civil e quebra a viatura do exército. Ele é civil, praticou crime militar. Ele vai ser julgado na Justiça Militar da União. E aqui eu chamo a sua atenção por uma observação. Cuidado, eu estou dando para você Código Penal Militar. Mas o Código de Processo Penal Militar também está atrelado e cai para você. Olha só, nós temos duas esferas de justiça militar. Presta atenção. Nós temos duas esferas da justiça militar. A Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados. Guarda isso para você. A Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados. Tá? A Justiça Militar da União, ela processa. Tá? A Justiça Militar, né? Então nós temos, quando fala em Justiça Militar, você vai pensar assim, ó. Nós temos Justiça Militar da União e nós temos Justiça Militar dos Estados. Tá? A Justiça Militar da União, ela vai cuidar de julgar o pessoal do Exército Brasileiro, da Marinha Brasileira
e da Aeronáutica Brasileira. EMA, Exército, Marinha e Aeronáutica. Você é um soldado do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Se você praticar um crime militar, você vai ser julgado na Justiça Militar Estadual ou Justiça Militar da União? Justiça Militar da União, tá certo? A Justiça Militar da União julga membros do Exército, Marinha e Aeronáutica. E a Justiça Militar da União também julga os civis. Julga um civil. É, professor? É. Já a Justiça Militar dos Estados só julga policial militar e os integrantes do Corpo de Bombeiro Militar. Eita! O que saiu fora aqui? O civil. Justiça Militar Estadual não julga civil. Justiça Militar da União julga até o civil. Então, daí eu falo para você o seguinte. O civil, eu joguei uma pedra na viatura do quartel, pratiquei um crime. Por quê? Crime praticado por civil contra a instituição militar, contra patrimônio militar. Ok. Como o Exército é da União, eu vou ser julgado pela Justiça Militar da União. O que é isso, professor? 4 oficiais, né? 4 oficiais e mais um juiz de direito vão me julgar. Tá certo? Agora você que está me assistindo, você tem um irmão, o seu irmão jogou uma pedra e quebrou a viatura da polícia militar. O seu irmão atentou contra um bem da instituição militar estadual. Só que o seu irmão não vai ser julgado pela Justiça Militar do Estado. Por quê? Porque a Constituição Federal retirou, não deu a competência para a Justiça Militar dos Estados julgar civil. Esta competência ficou só para a Justiça Militar da União. Entendeu? Falo isso porque eu retorno naquele dispositivo onde fala do civil como autor. Agora, cuidado, hein? Professor, tudo bem, você está dizendo que o civil aqui não. Né, professor? Não, civil não. E o ex-policial, professor? O ex-policial entra, porque ele vai estar ligado aqui, ó. Ele é um policial militar reformado. Ele é um policial militar da reserva. Ele é um integrante do Corpo de Bombeiro. Ele é um bombeiro militar da reserva. Ele é um bombeiro militar reformado. Entendeu? Ele não é um civil. Tá certo? Então, o reformado, o policial reformado, aquele ex-policial, é julgado pela Justiça Militar. Portanto, pratica crime militar. Eu, civil, nunca fui do Exército, Marinha, Aeronáutica. Nunca fui, eu não sou da reformada. Tá? Eu sou civil. O seu irmão é civil. Vai ser julgado se praticar um crime militar somente pela Justiça Militar da União, se nós praticarmos um crime militar contra uma instituição da União. Contra a Aeronáutica, contra a Marinha ou contra o Exército. Tá certo? Daí eu retorno ali, então, para você entender melhor este tópico. Os crimes praticados por militar da reserva ou reformado, aí vem, contra o patrimônio, sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Tá certo? Os crimes praticados por policial, por militar da reserva ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais, não só os compreendidos no inciso 1º, aqueles crimes que nós já estudamos, ou também no inciso seguinte. Nos seguintes casos, seja o ex-policial ou civil, contra o patrimônio, sob a administração militar. Patrimônio militar, pensa na viatura, o sujeito jogou pedra na viatura e quebrou a viatura. Ou contra a ordem administrativa militar. Pensa no ex-policial que desacatou um sargento, desacatou um tenente em serviço. Ele foi contra a ordem administrativa militar. Ele é da reserva, não é? É, praticou um crime militar. Eu sou civil, não sou da reserva. Aí eu não pratiquei crime militar. Por quê? Porque neste caso,
né, esta ordem administrativa militar dada para mim lá fora, eu vou entrar no outro crime, que é do Código Penal Comum. Então, senhores, olha aqui, ó, isso aqui é para pegar o pessoal como autor do crime, os ex-policiais, ou até mesmo um civil, lembrando que o civil, para fins de Justiça Estadual, Corpo de Bombeiro e Polícia Militar, perde o interesse porque ele não pode ser julgado pela Justiça Militar Estadual. B. Também, quando que os ex-policiais, os ex-militares das Forças Federais, Exército, Marinha, Aeronáutica ou o civil praticarão crimes militares em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade. Eu sou civil, dou um tiro num policial dentro do quartel. Né? Eu sou civil, dou um tiro. Aliás, não posso falar policial porque o civil não é julgado na Justiça Militar Estadual. Então eu vou dizer, eu sou um civil, dou um tiro num soldado do Exército lá dentro do quartel. Olha aqui, ó, em lugar sujeito à administração militar. O quartel é a administração militar. Contra um militar em situação de atividade. Ou soldado do Exército não está aposentado e eu dou um tiro lá dentro do quartel, pratiquei um crime militar. Ou, assemelhado, que hoje não se tem mais, ou contra funcionário de Ministério Militar ou Justiça Militar no exercício de função inerente ao seu cargo. Isso aqui é a situação típica de que um sujeito que não é militar, porque o militar nós já vimos, o militar vezes militar, o civil ou ex-policial, vezes um militar, desde que seja dentro da instituição militar, exceto quando se tratar de policial, porque aí eu não pratico crime militar. Marcelo, então vou te dar um exemplo. Você entra dentro de um quartel e atira num policial. Você está dizendo que você não praticou crime? Sim, pratiquei homicídio, só que eu não vou ser julgado na justiça militar. Eu sou civil e eu vou ser julgado lá no tribunal do júri. Por quê? Porque a justiça militar não julga civil. A justiça militar estadual não julga civil, só julga os militares, seja da ativa ou da reserva. Seja da ativa ou os inativos, ok? E letra C, contra militar em formatura ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras. Opa! Ex-militar, ex-policial, porque está na reserva ou na reforma, ou o civil praticou um crime contra um militar, tá? E esse militar estava numa formatura. O que é formatura? É uma solenidade. Por exemplo, você vai participar de uma formatura, né? É aquela solenidade ou diária, né, que eles fazem lá para apresentar o comandante e tudo mais, ou na época quando você vai formar mesmo. Tá certo? Aí você me chama lá para a sua formatura, por exemplo. Para essa instituição solene. Alguém pratica um crime lá contra você. Opa, aqui, ó. Contra militar em formatura. Tá? Ou durante o período de prontidão. Prontidão é quando o policial está ali aquartelado, pronto para operar. Opa, aconteceu um assalto lá em Itiquira. Chama o pessoal do BOP e fica em prontidão. Uma equipe vai, outra fica lá dentro, pronto para operar. Alguém entra e pratica um crime contra isso. Praticou crime militar? Praticou. Claro que o civil não é julgado na justiça militar, é julgado na justiça comum. Só para você entender o que é a situação de quando um ex-policial, quando alguém que não é, que já esteja na reserva, ou reformado, ou até mesmo um civil, tá? Com essa observação de que o civil não será julgado pela justiça militar, por causa da imposição da Constituição Federal. Muito bem, tá? Acantonamento, pessoal, difere de acampamento, porque o acantonamento é a reunião de grupamento militar em determinado local. Geralmente ocorre em época da eleição. Né? O exército vai para determinada cidade e ocupa ali um
uma quadra de futebol coberta. Eles ficam ali, eles fazem um alojamento ali. Isso é o que se chama de acantonamento. É um local habitado onde temporariamente um grupo militar estará ocupando. Tá certo? Manobras são exercícios, é uma atividade, tá? E aí ele sofre um atentado por parte de um ex-policial, de um policial da reserva, ou reformado, ou até mesmo por parte de um civil, só que o civil só vai ter interesse quando for Forças Armadas. D. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência à determinação legal superior. O que é isso, pessoal? De novo, estamos falando daquela situação do reformado, daquela situação do sujeito que está na reserva, ou do civil. Ele pratica um crime militar? Você vai dizer, depende, professor. Quando? Olha aqui, ó. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar. Pensa o seguinte, pessoal. Pensa no fórum. O fórum não é administração militar. O fórum é um estabelecimento ali, ó, do Poder Judiciário, não é? Só que lá fica policial tirando o serviço. Olha aqui, ó. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar. Contra militar em função de natureza militar. O sujeito está tirando serviço lá no fórum. Alguém chega lá e dá um tiro. Um policial reformado que não gosta do cara, né? Ele aposentou, falou, agora eu pego esse cara. Que dia que ele está de serviço lá no fórum? Tal dia. Vai lá e dá um tiro nesse colega dele, que ainda está em atividade. É crime militar? Não está dentro do quartel, está no fórum? Sim, mas ele está tirando serviço lá, ó, contra militar, em função de natureza militar, ele está tirando serviço lá. Então é crime militar. Ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, ou seja, policial foi lá na praça dissolver um movimento atentatório contra a ordem constitucional. Então, um quebra-quebra foi o policial lá. Um cara da reserva dá um tiro num policial. Opa! Ele estava na preservação da ordem pública e sofreu um crime. Ainda que o sujeito que praticou o crime não seja mais policial da ativa, porque já está na reserva, praticou um crime militar. Ok? E aí, senhores, o parágrafo único, muito importante, e isto certamente vai cair na prova. Você pode perguntar, Marciano, e quando o policial militar, ou até mesmo o integrante das Forças Armadas, matar um civil? Como assim? Um policial, né, deu um tiro num civil, seja dentro ou fora do quartel, seja em serviço ou não. Por exemplo, o policial sacou da arma e deu um tiro numa determinada pessoa, tá certo? E esse policial estava de serviço. Esse policial praticou um crime militar? Esse policial será julgado pela justiça militar? Olha aqui a resposta. Os crimes de que trata este artigo, ou seja, o artigo 9, o artigo 9, quando dolosos contra a vida, ou seja, o homicídio, por exemplo, e cometidos contra civil, a vítima é um civil, é diferente de militar vezes militar, agora é militar vezes civil, serão da competência da justiça militar. Eles vão trocar aqui e falar serão da competência da justiça comum. Eles vão trocar a pegadinha, vai colocar a justiça militar. Será ou serão de competência da justiça comum, salvo quando praticados no contexto de ação militar realizada na forma do artigo 303 da Lei 7.565 de 1986. O que é isso, senhores?
essa redação toda aqui só para dizer o seguinte, ó. O militar que mata um civil não é julgado na justiça militar. Militar que mata um civil não é julgado na justiça militar. Militar que mata um civil, ele praticou um crime doloso contra a vida. Crime doloso contra a vida. Tá? Se a vítima for civil, você é policial, você dá um tiro em mim que sou civil. Não interessa se você está em serviço ou não. Você vai ser julgado pela justiça comum. Tribunal do júri. E não pela justiça militar. Sabe como que a prova coloca? Ele coloca o seguinte. Sobre a competência da justiça militar ou sobre os crimes militares, indique a alternativa correta. Letra A. Compete à justiça militar julgar o policial militar que praticar crime doloso contra a vida de civil, vírgula, desde que o policial esteja em serviço. Falso. A correta é, compete à justiça comum julgar o policial militar quando praticar crime doloso contra a vida de civil, esteja ou não em serviço. Esteja ou não em serviço. Entendeu? Porque basta que seja doloso contra a vida. Crime doloso contra a vida, o homicídio, seja ele consumado ou tentado, entendeu? Esse crime, o doloso contra a vida, né? Pensa no Hércules. O Hércules foi várias vezes a júri, né? O policial militar aqui do estado de Mato Grosso. Foi várias vezes a júri, não foi? Foi. Dentre aqueles crimes, um daqueles crimes, ele estava em serviço. Por que ele foi a júri e não foi julgado pela justiça militar? Porque a vítima era civil, mas ele estava em serviço. Não interessa. Atualmente, estando ou não em serviço, se a vítima for civil, se o crime for doloso contra a vida, a competência é da justiça comum, é do tribunal do júri, não da justiça militar. Professor, então eu vou te dar um outro exemplo. E o policial que vai fazer a sua prisão, professor, e você, professor, resiste à prisão e ele causa lesão corporal em você. Lesão corporal não é crime doloso contra a vida. Neste caso, você em serviço causou lesão corporal em civil, né? Você está em situação de serviço, além de estar em situação de atividade, você está em serviço. Em razão do serviço, causou lesão corporal na vítima, civil, você vai ser julgado na justiça militar, lá pelo juiz de direito militar, tá? Pelo juízo singular, juiz de direito militar. Agora, se a vítima falecer, ou seja, crime doloso contra a vida, aí vai para a justiça comum, entendeu? Só que tem uma exceção, exceto no caso de abate de aeronave. Opa, eu estou no helicóptero transportando droga, a aeronáutica manda sinal para eu pousar, eu não pouso, e ela vai e abate o avião, abate o helicóptero. Eu sou civil. O piloto que fez isso é militar da aeronáutica. Ele vai ser julgado pela justiça comum? Não, porque salvo quando praticado no contexto de ação militar realizada na forma do artigo 303 do Código Brasileiro da Aeronáutica, que é exatamente o artigo que fala lá da questão de sobrevoar espaço aéreo brasileiro. Estou sobrevoando o espaço aéreo. Recebi a ordem para pousar. Não obedeci a ordem, tem os procedimentos de abater a aeronave. Abateu. Opa, quem morreu foi um civil. Vou para a justiça comum? Não. Só neste caso. Agora, você que está me assistindo, você é policial militar, deu um tiro num civil e o civil faleceu, tá certo? Você vai ser julgado pela justiça comum. Lá na justiça comum, você vai provar a sua inocência. Eu já tive a oportunidade de fazer júri do policial que estava em serviço. Entendeu? Ele atirou, matou, fez o júri. Tá? Os jurados consideraram que ele estava ali no exercício no estrito cumprimento do dever legal, ele estava trabalhando, entendeu? Ele revidou uma ação injusta, julgado pela justiça comum, ainda que absolvido, mas é pela justiça comum, ok? Então, cuidado com o crime doloso contra a vida. Resumindo para você,
crime doloso contra a vida, se a vítima for policial militar vezes policial militar, justiça militar. Se a vítima for civil, justiça comum. Agora ficou beleza, professor. Tá? E aí, senhores, vem o artigo 10. Lembra que eu falei para vocês que o Código Penal divide dois momentos, tempo de paz e tempo de guerra? O mais complicado para você é o tempo de paz, para você decorar. Porque o tempo de guerra inclui os crimes do tempo de paz e mais alguns outros. Tá? Estudaremos agora, então, os crimes militares em tempo de guerra. Brasil declarou guerra contra determinado país. Opa! O Código Penal Militar traz alguns crimes específicos disso. Por exemplo, né, sujeito que auxilia o inimigo, o integrante do exército que acaba passando informação para o inimigo, ou seja, para o estrangeiro com o qual o Brasil está em guerra, para o exército estrangeiro com o qual o Brasil está em guerra. Pratica crime militar em tempo de guerra. Quais são esses crimes? Né? O que diz o Código Penal sobre esses crimes? Olha aqui. Ó. Crimes militares em tempo de guerra. Artigo 10. Consideram-se crimes militares em tempo de guerra. 2 pontos. Os especialmente previstos neste Código para o tempo de guerra. Claro, porque o Código Penal, o crime, o nome do crime, que crime para você não cai. Porque para você cai até o artigo 52 e esses crimes estão lá para o final já do Código Penal Militar. Tá? Só cai para você isso aqui. Mas o que é um crime militar em tempo de guerra? São aqueles previstos no Código Penal Militar para o tempo de guerra. Tá? 2. Os crimes militares previstos para o tempo de paz. Ou seja, aqueles praticados por militares, contra militar, atividade, aquilo que nós já estudamos. 3. Os crimes previstos neste Código, o Código Penal Militar, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum. Tenha o crime no penal militar e tem o crime no penal comum, não interessa. Ou especial, quando praticados qualquer que seja o agente em território nacional ou estrangeiro, militarmente ocupado. Como assim, Marciano? Tá em tempo de guerra, tá certo? Tem o acampamento, alguém atenta ali, entra e mata um soldado. Opa, crime. Porque, olha só, os crimes previstos neste Código, embora também o seja com igual definição, na lei penal comum ou especial, quando praticados, qualquer que seja o agente, não interessa se o agente seja civil ou militar, em território nacional ou estrangeiro, militarmente ocupado. Ora, tem uma guerra, né? O Brasil se deslocou para essa guerra e está ocupando uma área estrangeira. Aquela área é nossa. Alguém invadiu e praticou um crime contra um integrante do exército. Esse alguém, seja ele militar ou civil, praticou um crime militar. Em qualquer lugar se comprometem ou podem comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares, ou de qualquer outra forma atentam contra a segurança externa do país, ou podem expô-la a perigo. Ou seja, aqui, senhores, também leve em consideração em tempo de guerra, tá? Não interessa o lugar, desde que coloque em risco a segurança do país, também constitui crime militar, tá? Os crimes definidos na lei penal comum ou especial, embora não previsto neste Código, quando praticados em zona de efetivas operações militares ou em território estrangeiro militarmente ocupado. Olha que interessante, pessoal. Os crimes definidos na legislação penal comum ou especial. Ainda que, embora não previsto neste Código, quando praticados em zona de efetivas operações militares ou em território estrangeiro militarmente ocupado. Esse aqui, o Código Penal Militar, é como se emprestasse o Código Penal Comum.
Não tem determinado crime previsto no Código Penal Militar. Só que o sujeito praticou um fato numa situação de turbulência, num período de guerra, exatamente na fronteira, exatamente no local onde estava sendo ocupado por militar brasileiro. Praticou um crime militar, mas ainda que não previsto no Código Penal Militar, emprestou do outro código, emprestou do Código Penal Comum ou Especial, tá? E aí, senhores, terminamos então essa parte dos crimes, tá? Essa parte extremamente interessante. Se você ficou alguma coisa, eu te aconselho a repetir assista de novo e pode me mandar e-mail que eu vou te responder qualquer dúvida sobre essa situação de crime militar, tanto em tempo de guerra, em tempo de paz, quanto em tempo de guerra. Senhores, em tempo de paz, a chance de cair é muito maior. Por isso que eu dei, inclusive, mais atenção, porque você vai atuar em tempo de paz. Sobretudo você que vai ser policial ou integrante do corpo de bombeiro, entendeu? Que não tem contato com a guerra externa. A sua guerra, como diz o outro, é interna, né? Você não tem contato com a guerra externa. Então, esses crimes previstos no artigo 9º, extremamente interessante para o seu concurso, tá? Senhores, finalizamos e agora eu trago para você um exercício de fixação. No que concerne ao direito penal militar e seus critérios de aplicação, julgue os itens seguintes colocando V ou VF, verdadeiro ou falso. Considere que um militar, no exercício da função e dentro da unidade militar, ou seja, em serviço e dentro do quartel, tenha praticado crime de abuso de autoridade em detrimento de um civil. Abuso de autoridade, ou seja, o policial acabou praticando um crime descrito na Lei 4898 de 65, que é a lei que trata do crime de abuso de autoridade, tá? Por exemplo, sem o sujeito estar em flagrante, sem qualquer situação que gerasse a prisão, você acaba prendendo o sujeito. Para aí, ó. Você está prendendo por quê? Porque sim, porque não vou por sua cara. Você está praticando abuso de autoridade. Muito bem. Tá? É isso que está dizendo. Ó. Considere que um militar no exercício da função e dentro da unidade militar, dentro do quartel, eu fui lá para pegar uma informação, você não foi com a minha cara, porque sou cabeludo, você me prende. Entendeu? Muito bem. Considere que um policial militar no exercício, da função e dentro de unidade militar, tenha praticado o crime de abuso de autoridade, em detrimento de um civil. Eu sou civil, você é policial, eu fui lá no quartel, você não gosta de cabeludo, prendeu o cabeludo. Nessa situação, classifica-se a sua conduta, você policial, como crime propriamente militar, porquanto constitui violação de dever funcional, a vida em recinto sob administração militar. Olha que bonita a pegadinha. Ora, você, militar, praticou uma conduta contra um civil dentro do quartel. Essa conduta é abuso de autoridade, está dizendo que você praticou um crime militar propriamente dito. Falso! Falso por quê, senhores? O crime de abuso de autoridade não é crime militar. O crime de abuso de autoridade não está previsto no Código Penal Militar. Está previsto na Lei 4898 de 1965. Portanto, não é crime militar, alternativa falso. O crime de abuso de autoridade não é crime militar propriamente dito. Não é crime militar, ok? Se não é crime militar, se eles perguntarem para você na prova, a quem compete julgar o abuso de autoridade? O abuso de autoridade não é julgado pela justiça militar. O abuso de autoridade é julgado pela justiça comum. Da mesma forma que o crime doloso contra a vida do civil, ou seja, se a vítima for civil, é justiça comum. Abuso de autoridade é justiça comum e tortura também não fica na justiça militar. Tortura não é crime militar, é crime comum, é crime julgado pela justiça comum. Então vamos lá, 3.
Crime doloso contra a vida, justiça comum. Abuso de autoridade, justiça comum. E tortura, justiça comum, cuidado, tá? Então, portanto, falso. Diversamente do direito penal comum, o direito penal militar consagrou a teoria da ubiquidade, UBI 2, ao considerar como tempo do crime tanto o momento da ação ou omissão do agente, quanto o momento em que se produziu o resultado. Esse aí nós matamos na aula passada, professor. Falso. O momento é o momento da ação, não interessa se o cara morreu depois. Se eu dei um tiro num cara hoje, ele morreu daqui 6 meses, a data do crime é hoje, não quando ele morreu, porque nós não adotamos a teoria da ubiquidade, nós adotamos a teoria da atividade, a teoria da ação, tá certo? Portanto, falso. Porque o momento não é o do resultado. O momento é apenas o da ação. Ele colocou tanto um quanto o outro por causa do ou. Tá? E aí, considere que em conluio, ou seja, junto, um servidor público civil lotado nas Forças Armadas, aqueles assemelhados, que eu falei que não existe mais, está lá, mas não é considerado mais assemelhado, para fins de direito penal militar. Considere que em conluio, ou seja, conluio significa junto, unidade de desígnios, unidade de vontade. Considere-se que em conluio, um servidor público civil lotado nas Forças Armadas e um militar em serviço tenham-se recusado a obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço. Você que está me assistindo, você é sargento do Exército, e eu trabalho lá no Exército, só que eu sou civil. Nós dois, simplesmente, veio um tenente e falou, quero que vocês dois façam isso para mim. Você falou, não vou fazer. E eu falei, eu também não vou. Entendeu? Então, nós dois não cumprimos uma ordem sobre assunto de matéria de serviço. Uma ordem do superior. Muito bem. Nessa situação, somente o militar é sujeito ativo do delito de insubordinação, que é considerado crime propriamente militar, o que exclui o civil, mesmo na qualidade de coator. Verdadeiro, senhores, porque o crime militar, propriamente dito, é aquele em que somente o militar pode praticar. E o civil, apesar de ter desrespeitado uma ordem do superior, eu não pratico insubordinação. Porque insubordinação é um crime militar próprio. Crime militar próprio é aquele que está previsto só no Código Penal Militar, não tem correspondência no Código Penal Comum, tá? E só praticado por militar. O civil, ainda que em concurso de pessoas, ainda que em conluio, não pratica o crime militar próprio. Por quê? Porque insubordinação somente se o cara for militar, senão não pratica esse tipo de crime. Tá certo? Aí vem um outro exercício. A figura do assemelhado se encontra prevista nos artigos 9º e 21 do Código Penal Militar, como servidor de ministério militar, submetido a preceito de disciplina militar. Né? Eu sou um civil, trabalho numa instituição militar. Tá? Diante de tal previsão, é possível afirmar que devem ser considerados assemelhados os membros do Ministério Público Militar da União? Falso. O membro do Ministério Público da União é um civil. Ele é um membro do Ministério Público da Justiça Militar, membro do MPU, Ministério Público Militar da União. Ele não é assemelhado. Falso. Devem ser considerados assemelhados os médicos, dentistas e veterinários que estejam cumprindo o serviço militar. Falso, eles são militares naquele período. Devem ser considerados assemelhados os civis prestadores de serviços às Forças Armadas. Falso. Ou seja, os terceirizados, falso, não tem mais essa figura de assemelhado. Devem ser considerados assemelhados, em tempo de guerra, os policiais militares e os membros dos
corpos de bombeiros. Falso. Seja em tempo de guerra ou em tempo de paz, vocês da PM ou do Corpo de Bombeiro, vocês não são assemelhados, vocês são militares. A Constituição Federal faz referência diretamente a vocês, porque tem militar das Forças Armadas e militar das Forças Auxiliares, ou seja, policial militar e corpo de bombeiro militar. Não há mais no sistema jurídico brasileiro, em tempo de paz, a figura do assemelhado verdadeiro. Não tem mais essa figura do assemelhado para fins de direito penal militar. Tá? Então, eu termino a nossa aula aqui hoje. Falamos exatamente do crime militar. Tá? Qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Tá? É interessante que você entre no Google, e coloque lá crimes militares, exercício Código Penal Militar. Então, Código Penal Militar, exercício. E vá fazendo esse exercício. Qualquer dúvida, né, você pode me questionar, que eu terei a satisfação de responder. Até a próxima. Bons estudos, tá? E lembrando o seguinte, pessoal, a sua vitória depende da sua dedicação, tá? Quanto mais dedicado você for, mais a chance de você conseguir o seu resultado. Lembrando daquele nosso compromisso, não tem várias vagas, tem uma vaga e essa vaga é sua, ok? Bons estudos e até a próxima.